Bom dia a todos. Rezar o livro primeiro Macabeus, capítulo 2. Hoje é sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe sempre todos. Deus é bom, o diabo não bate de nada, com certeza. Matatias e seus filhos. Foi nessa época que se levantou Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da família de Joaribe, que veio de Jerusalém e se estabelecer em Modim. Tinha ele 5 filhos: João, apelidado Gadi, Simão, alcunhado Tassi, Judas, chamado Macabeus, Eleazar, cognominado Aurã, e Jonatas, chamado Afus. Vendo as abominações praticadas em Judá e em Jerusalém, exclamou: ai de mim, porque nasci eu para ver a ruína de meu povo e da cidade santa, e ficar sem fazer nada enquanto ela é entregue ao poder de seus inimigos, e seu santuário abandonado aos estrangeiros. Seu templo tornou-se como um homem desonrado, e os vasos sagrados, que eram o motivo de seu orgulho, levados como para um cativeiro. Seus filhos foram trucidados nas ruas, e seus jovens sucumbiram ao gládio do inimigo, que povo não a tenha herdado, e seus atributos reais que não se tenha apoderado dos seus despojos. Toda a sua glória desapareceu, e de livre que era tornou-se escravo. Eis que tudo o que tínhamos de sagrado, de belo, de glorioso foi assolado e profanado pelas nações, porque viver ainda. Matatias e seus filhos rasgaram suas vestes, cobriram-se de sacos e choraram amargamente. Sobrevieram e enviados do rei a Modim para impor a apostasia e a obrigar a sacrificar. Muitos dos israelitas uniram-se e a eles, mas Matatias e seus filhos permaneceram firmes. Em respostas, disseram-lhe: os que vinham da parte do rei possuem nesta cidade notável influência e consideração. Teus irmãos e teus filhos te dão autoridade. Vem, pois, como primeiro executar a ordem do rei, como fizeram todas as nações e os habitantes de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Serias contado tudo o que teus filhos entre os amigos do rei a ti e aos teus filhos ao rei. O rei vos honrará, acumulando-vos de prata, de ouro e de presentes. Matatias respondeu-lhes: ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei e o escutassem de modo que todos renegassem a fé de seus pais e acessassem as suas ordens. Eu, meus filhos e meus irmãos, perseveraremos na aliança concluída com nossos antepassados. Que Deus nos preserve. Abandonamos a lei e os mandamentos. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não os desviaremos de nossa religião, nem para a direita nem para a esquerda. Mal havia acabado de falar, eis que um judeu se adiantou para sacrificar no altar de Modim, à vista de todos conforme as ordens do rei. Viu os Matatias e no ardor de seu zelo sentiu. Estremeceram-se suas entranhas no ímpeto de justa cólera. Arrojou-se e matou o homem sobre o altar. Matou ao mesmo tempo o oficial incumbido da ordem de sacrificar e demolir o altar. Com um semelhante gesto, mostrou ele seu amor pela lei, como agiu Finéas a respeito de Zambri, filho de Salom. Em altos brados, Matatias levou a voz. Então, na cidade, quem for fiel à lei e permanecer firme na aliança, saia e siga-me. Assim, com seus filhos,
fugiu em direção às montanhas, abandonando todos os seus bens na cidade. Então, uma grande parte dos que procuravam a lei e a justiça, encaminharam-se para o deserto. Ali refugiram-se com seus filhos, suas mulheres e seus rebanhos, porque as desgraças os oprimiam cruelmente. Contaram aos oficiais do rei e as forças acantonadas em Jerusalém, na cidade de Davi, que certo número de judeus culpáveis de terra transgredido, Rode real havia descido ao deserto para ali se ocultar, e que muitos se haviam precipitado em seu seguimento. Os sírios arremessaram-se ao encalço deles e o lançaram. Depois se prepararam para agredi-los em dia de sábado. Isso basta agora, gritaram-lhes. Eles: saí, obedecei a ordem do rei e vivereis. Não sairemos, replicaram os judeus, e não obedeceremos às ordens do rei. Com a profanação no dia de sábado, instantemente, os sírios travaram combate contra eles. Mas eles não responderam, não atiraram uma só pedra, e não obstruíram as entradas dos esconderijos. Que morramos todos inocentes, o céu e a terra nos servirão de testemunhas de que os matais injustamente. E foi assim os inimigos que lançaram sobre eles em dia de sábado. Eles morreram com suas esposas e seus filhos, o seu rebanho eram cerca de 1000 pessoas. Matatias e seus amigos souberam e convocaram-se muito, comoveram-se muito, disseram uns aos outros: se todos agimos com nossos irmãos, como nossos irmãos, e se não pelejamos contra os estrangeiros para pôr-nos a salvo nossas vidas e nossas leis, nos exterminarão bem depressa da terra. Tomaram, pois, naquele dia seguinte resolução: mesmo que nos ataquem em dia de sábado, lutaremos contra eles, e não nos deixaremos matar todos nós, como fizeram nossos irmãos no seu esconderijo. Então se ajuntou eles o grupo dos judeus assírios, particularmente valentes de Israel, apegados à lei, e todos os que fugiram das perseguições se ajuntaram do mesmo modo a eles e os reforçaram. Formaram, pois, um exército e na sua ira e indignação massacraram certo número de prevaricadores e traidores da lei. Os outros procuraram refúgio junto aos estrangeiros. Assim, Matatias e seus amigos percorreram os países, destruíram os altares e circuncidaram à força as crianças ainda circuncisas nas fronteiras de Israel, e perseguiram os sírios orgulhosos. Suas empresas alcançou bom êxito. Arrancaram a lei do poder dos gentios e dos reis e não permitiram que prevalecesse o mal. Sim, que o mal não prevaleça, que prevaleça o bem. O bem é de Deus, o mal é do inimigo, do encardido, com certeza do diabo, do Satanás, do demônio, com certeza tudo que não presta. Deus é nosso Pai, nosso Criador, nosso tudo, sempre seguir o caminho do amor. Nós possamos sempre ser em favor da vida, não em favor da morte, que é quem fala da morte. Morte de tantas famílias. Nós não possamos ser do caminho da mentira, jamais tem que ser do caminho da verdade. Somente o caminho da verdade é Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso tudo. Nós possamos sempre deixar que esse amor permaneça sobre nós. Nós possamos ser fortes, firmes e corajosos, espalhar sempre a verdade pelo mundo inteiro, não a mentira, porque a mentira já tem que espalhar demais, com certeza. Somente em Cristo nosso a gente podemos sim confiar verdadeiramente. Ora, chegou para Matatias o dia de sua morte, e ele disse a seus filhos: o que domina até este momento é o orgulho, o ódio, a desordem e a cólera. Sede, pois, agora, meus filhos, os defensores da lei, e dai vossa vida pela aliança de nossos pais. Recordai-vos dos feitos que vossos antepassados realizaram na época em que viveram, e merecereis grande glória e o nome do Eterno. Porventura, não foi na prova que Abraão permaneceu fiel, e não lhe foi isso imputado em justiça?
José observou mandamentos da sua desgraça e veio a ser o senhor do Egito. Finéas, nosso antepassado, por ter sido inflamado de zelo, recebeu a promessa de um sacerdócio perpétuo. Josué, cumprindo a palavra de Deus, veio a ser juiz em Israel. Caleb deu testemunho na Assembleia e herdou a terra por todos os séculos em vista de sua piedade. Mereceu Davi o trono real, porque ardia em zelo pela lei. Elias foi arrebatado ao céu. Ananias, Azarias e Misael foram salvos das chamas por terem tido fé. Daniel, da sua retidão, foi salvo da boca dos leões. Nós seja salvo de todos os males, com certeza que Deus é o único verdadeiro que nos protege, nosso guarda, nosso juiz. Somente Ele pode nos proteger, para dar força, coragem e ânimo. Ele sim nos protege, nos livra de todos os males. Nós possamos sempre mergulhar no caminho da verdade, no caminho da paz. Cristo nosso Senhor. Recordai-vos assim, de geração em geração, de que todos os que esperam em Deus não desfalecem, não temais as ameaças do pecador, pois a sua glória acabará em lama e vermes. Hoje se eleva e amanhã desaparecerá, porque tornará ao pó e seus planos serão frustrados. Quanto a vós, meus filhos, sede corajosos, destemidos em observar a lei, porque por ela chegareis à glória. Que aqui tendes Simeão, vosso irmão, sei que ele é homem de conselho, ouviu sempre e será para vós um pai. Judas Macabeu, bravo desde a juventude, será o general do exército, dirigirá a guerra contra os gentios. Atraireis a vós todos os que observam a lei e vingareis vosso povo. Pagai aos gentios o que nos fizeram e atendei aos preceitos da lei. Depois disso, abençoou-os, foi unir-se a seus pais. Morreu no ano 146. Seus filhos sepultaram-no em Modim, o túmulo de seus antepassados. Todo Israel chorou dolorosamente. Palavra do Senhor, graças a Deus, nós possamos sempre sermos alegres na presença do Pai, nosso Deus. Deus é Deus da alegria. Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus da vida. Deus está sempre presente no meio de nós. Seguir o caminho da vitória certa, Cristo nosso Senhor. Nós possamos sempre procurar a verdade de Deus. Somente nele mesmo a gente podemos se confiar verdadeiramente. Ele é nosso caminho, Ele é nosso tudo, Ele é a verdade, Ele é nossa grande razão de viver. Se viver sintonizado a Tua palavra viva, pura e eficaz. Somente Cristo nosso Senhor, a gente podemos se confiar verdadeiramente. Se seguir o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, Cristo nosso Senhor. Então aqui fala da vingança, que nós não possamos ser vingativos, nós possamos ser vitoriosos. Vitoriosos com Deus. Com Deus a gente pode tudo, com certeza Deus é tudo. Sempre seguir o caminho da verdade, o caminho do amor. Então que a palavra do Senhor permaneça sobre nós. Espírito Santo, fogo abrasador, queima todo e um que existe a face da terra do mundo inteiro. Somente em Deus mesmo a gente encontra a paz infinita. Em Cristo nosso Senhor, sempre louvar o seu nome, teu nome tem poder. É o Espírito Santo que age sobre nós, com certeza. Espírito Santo é vida, é o amor, é tudo de bom. Então, Deus curou o leproso, que nós possamos sempre sermos curados, libertos de todos os males, de todas as doenças. Deus é o médico dos médicos, nós sempre confiar no Senhor, no único verdadeiro médico dos médicos. Ele tem um remédio puro e eficaz para todos os males, para todas as curas a todas as dores. Ele tem cura, ele cura sim de verdade. Ele é homem da verdade, não homem da mentira, porque do mundo existe aí homens da mentiras. Com certeza, interessa ao encardido, com certeza, sendo uma. Somente Deus vale tudo. Nós sejamos sempre fiel ao nosso Deus, presente em nossa vida. Sempre servir ao nosso único verdadeiro amor. O amor que nunca se acaba, o sempre presente em nosso dia a dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, seja louvado. Obrigado a todos que acompanharam. Deus abençoe sempre todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus é maior, ninguém como Deus. Sempre servir ao nosso Deus presente em nossa vida.